Fala pessoal, hoje vamos fazer um resumo aí da quarta etapa que aconteceu nesse último fim de semana da Fórmula 1, foi em Imola, bastante interessante para mostrar o porquê que a Mercedes não anda, tentar explicar um pouco o porquê isso está acontecendo, a Red Bull que tirou bastante pontos aí, principalmente falando do Leclerc, fim de semana interessante, começando pela classificação que dessa vez foi na sexta-feira, lembrando que esse fim de semana foi corrida dupla, uma classificação bem diferente, onde a gente viu o Verstappen quase um segundo na frente do Leclerc, mas uma condição de pista muito diferente. Aí, já na sexta-feira, começaram os problemas da Mercedes. A Mercedes que nessa pista, até olhando e ouvindo os especialistas, por algum motivo, eles não conseguiram andar com o carro na altura que eles andavam nas outras provas, eles tiveram que subir, levantar o carro ainda mais, isso faz perder pressão aerodinâmica, ou seja, eles tinham um carro pior ainda do que nas outras provas. E especificamente para essa condição, você vê que o Russell foi 11º e o Hamilton em 13º, eles foram, a pista vinha secando no Q3, então eles foram para tentar fazer a melhor volta na segunda e na última volta, né? Lembrando que os carros da Fórmula 1 em ritmo de classificação, o ideal é você dar uma volta só, porque você recarrega a energia numa volta, na volta seguinte, você joga toda essa energia, que são 160 cavalos de motor elétrico, em uma volta. Quando a pista vem secando, o que eles fazem? Por exemplo, o Norris fez isso também. Ele divide essa energia para levar para duas voltas. No caso da Mercedes, eles falaram que eles guardaram energia para a última volta, ou seja, essa primeira volta foi só de aquecimento de pneus, já que no caso específico deles, eles estão com mais dificuldade do que as outras equipes para esquentar os pneus e jogaram as fichas na última volta, só que veio a bandeira vermelha com o Carlos Sainz. Então, quer dizer, teve um certo azar aí. O Hamilton tomou até um tempo do Russell, mas não dá nem para fazer uma comparação direta, porque era uma volta que ele estava se preparando e aquecendo os pneus para a volta seguinte. Mas o que dá para ver é que o Verstappen mandou muito bem, e vamos ver nessa volta seguinte que tem a telemetria deles, mereceu essa pole porque ele vinha numa condição de pista úmida, onde ele mandou muito bem essa comparação dele com o Leclerc. Ele mandou muito bem, se a gente der uma estourada aqui, olha como a Red Bull primeiro tem mais velocidade final do que a Ferrari, só que o primeiro trecho dele foi muito rápido, ele aproveitou naquela situação meio úmida, só nesse primeiro trecho ele ganhou quase um segundo, né? Um segundo que fez toda a diferença. E quando deu a bandeira vermelha, isso aqui que os comissários olham, quando deu a bandeira vermelha, no caso do Sainz que saiu da pista, ele é obrigado a tirar o pé. Os comissários pegam essa telemetria e vejam aqui, ó, ele tirou de fato o pé, essa é a volta do Leclerc que foi antes, então ele não precisava tirar o pé e tudo ok. Então quer dizer, mesmo dando essa tirada de pé, o Verstappen foi pole e mandou muito bem, quer dizer, já começou o fim de semana com o pé direito. Agora indo para a primeira prova, que daí foi no sábado, uma corrida no seco, lembrando que na sexta-feira eles andaram sempre no molhado, finalzinho da classificação que a pista foi secando, encontraram uma pista diferente, seca, com Verstappen na frente, tracionando mal, e você vê aqui que ele deu uma distracionada, e você vê que às vezes pode ser, quando o carro não larga, não necessariamente é culpa do piloto, pode ser um acerto de embreagem, pode ser algum acerto do carro na parte eletrônica, do carro mesmo mecânica, mas nesse caso não, você vê que o Verstappen não largou bem, só que o Pérez lá de trás largou muito bem. Então ele deixou o carro distracionar um pouquinho aí e o Leclerc se aproveitou. Eu, sinceramente, imaginava que já era, que a Ferrari ia assumir e o Leclerc ia vencer essa prova, mas não foi realmente o que aconteceu, né? A gente vê que o Leclerc, depois também são coisas que na hora da corrida a gente não repara e depois você começa a ler e ouvir as entrevistas, alguns falam até que o Leclerc ele teve que acelerar demais as 2, 3 primeiras voltas, lembrando que essa é uma corrida sprint, que eram 31 voltas, 21 voltas, um terço, né, da prova original, e eles não param para trocar pneu. Então, ele acelerou o máximo possível para abrir aquele 1 segundo para não ter o DRS, que é a asa móvel, para não ser ultrapassado, e talvez ele tenha forçado um pouco demais os pneus nesse começo, nesse início aí de prova. Aí a gente teve um toque do Gasly com o Guan Yu Zhou,
e acabou, Guanyu que culpou o Gasly, mas não achei que foi isso. Aí teve uma bandeira amarela, logo um safety car logo no começo. Isso aqui também, vamos lembrar que o Magnussen, o Schumacher e o Latifi foram os únicos que largaram com o pneu médio. Talvez uma estratégia diferente, que a gente esperava o Magnussen tentar reagir para o final, e só que talvez esse safety car, essas 2, 3 voltas que deram a mais, aí pode ter prejudicado a estratégia deles. O Sainz, que foi o que bateu, né, que a gente comentou que bateu lá na classificação, que aliás não comentamos disso, mas o Sainz vem numa pressão muito forte, bateu, né, na classificação, mas veio se recuperando muito bem na prova de sexta-feira. Aqui ele de novo, aqui eu sempre brinco um pouco com o volante, das temperaturas dos pneus. Nesse caso aqui ele está com o pneu um pouco abaixo até da temperatura ideal no caso. E daí no finalzinho da prova a gente viu o Verstappen chegando para cima do Leclerc. O Leclerc começou a reclamar que saía de frente, o pneu começou a desgastar e aconteceu o que a gente não imaginava, né? Ele sim conseguiu passar, uma bela ultrapassagem e vencer essa prova do sábado, já ganhando aí 8 pontos, que é a mudança para esse ano. E o que a gente viu também? O Sainz voltar, né, o Pérez subindo para terceiro, o Sainz em quarto. O que deu para perceber aqui era nítido, que você tem Ferrari e Red Bull muito à frente do resto. Depois você vê uma McLaren muito bem, o Ricciardo fez uma boa corrida em sexto lugar. E depois analisando os dados dessa corrida que passou, você vê aqui, todos esses pontinhos azuis um pouco para cima aqui são as velocidades finais. Isso aqui é a velocidade final em relação do Verstappen com o Leclerc. Olha a hora que abre o DRS, ó, a diferença que dá de velocidade pico para cima. Só que aqui mostra claramente que a Red Bull tem um carro mais veloz de final de reta, não significa que é de motor, e sim pode ser também um conjunto de motor e pressão aerodinâmica. E aí a gente vai para a largada da corrida de domingo, onde que obviamente larga na posição que chegou, e aí só que numa pista, uma condição diferente. Uma pista começou bem molhada, eles estavam com os pneus, todos os pilotos com os pneus intermediários, e um clima meio incerto. Será que realmente a pista ia secar ou não? Isso aí cada um falava uma coisa, dá para ver na largada, os dois carros da Red Bull largaram muito bem, ao contrário do que aconteceu no seco. Os da Ferrari ficaram um pouco, o Verstappen largando bem, assim como o Pérez. O Leclerc dessa vez foi ele que não largou bem, perdeu a posição até para o Lando Norris, que ficou em terceiro, e depois uma confusão aqui, né? Ricciardo com o Sainz. O Sainz também não largou bem, você vê que as duas Ferraris ficaram a desejar na largada nesse circuito aí, que eu falo que às vezes pode ser um pouco do acerto que eles fizeram para a largada na pista úmida. E aqui, só que dessa vez o Sainz, coitado, não teve nada a ver com o peixe, ele deixou o espaço, só que o Ricciardo deu um toque nessa zebra, escorregou, saiu de frente e acabou indo para cima do Sainz. Não foi punido, poderia, dependendo do grupo de comissários que está lá, podia até rolar uma punição para o Ricciardo, mas deixaram passar em branco. E nessa aí acabou, né? O Ricciardo conseguiu continuar a prova, caiu lá para trás, ele saiu pela brita, mas o Sainz acabou ficando atolado e não saiu dessa. Volta 4, deu a relargada, aí segue Verstappen na frente e com o Pérez, né? O Leclerc conseguiu passar o Lando Norris em poucas voltas ali já está na volta 8 e mostrava realmente que ia ter uma briga entre os três. O Russell vinha fazendo um milagre com a Mercedes, conseguiu passar o Magnussen, só que assim, é um milagre mais ou menos, né? Se a gente for analisar a performance do Russell, ele também teve sorte, né? Eu acho que o Russell está mais entusiasmado no momento para guiar até do que o próprio Hamilton, mas as coisas calharam melhor do que para ele também na corrida, né? Aqui nesse ponto ele conseguiu passar o Magnussen e tinha a pista mais livre, só que lá atrás o Hamilton estava em 11º, só que sempre muito próximos do carro da frente, mas como um puxava o vácuo do outro, nessa hora acho que ainda não estava aberto o DRS, mas ele simplesmente não conseguia a ultrapassagem nesse momento aqui para cima do Stroll. E aí vem um momento já na hora de parada interessante, que foi o blefe, já a segunda vez no ano que a Ferrari faz isso. O Leclerc atrás do Pérez, a Ferrari nos boxes se prepara para uma parada, como se fosse parar, por quê?
Se ele continua e o Leclerc para, muda a situação. O ideal para o Pérez aqui é parar junto. Por quê? Parar junto ele tem a certeza que se o box for normal, ele sai na mesma situação. O ideal para o Leclerc é tentar ser diferente, ou uma volta depois ou uma antes para ver se consegue ultrapassar. Eles blefaram, entrou o Pérez para box, você vê o box da Ferrari prontinho para receber o Leclerc, só que ele nunca veio. E o Pérez veio para fazer a parada. Em seguida veio o Hamilton, veio uma turma total aqui, ó. Você vê toda a galera, porque que acontece? O Ricardo tinha acabado de fazer essa parada. No que o Ricardo fez o segundo setor, o melhor dele, já começou a mostrar que a pista para aquele momento já cabia o pneu seco. E na hora que isso, todo mundo fica esperando, né, alguém fazer para ver se dá certo. Como ele fez e deu certo, veio todo mundo, ó, do Bottas aqui até o Mick Schumacher, todos parando. Só que acontece, o Gasly, aqui você vai ver, a gente vai ver o que vai acontecer com ele, não parou. O Hamilton parou, teve que mexer na asa dianteira, estava reclamando do carro, perdeu um pouco mais tempo, não foi uma boa parada, acabou saindo atrás do Ocon. O Ocon que deu uma fechada nele e depois os comissários até acabaram penalizando o Ocon em 5 segundos por essa intervenção que ele fez para cima do Hamilton. Só que, né, o fato aqui, quem se deu bem nessa bagunça toda das paradas foi o Gasly, que saiu lá de trás para 12º, e o Hamilton ficou atrás do Albon e ficou sofrendo ali boa parte da corrida, e o Ricardo conseguiu chegar ficando próximo do Hamilton. Nesse ponto aqui, volta 20, quando, né, os dois pilotos pararam, o Leclerc parou depois, ele conseguiu sair à frente, só que vamos lembrar que hoje os carros da Fórmula 1, quando param, eles saem com os pneus mais frios, a 70 graus, então demora, ainda mais uma condição dessa, pista fria, demora algumas voltas para recuperar a temperatura, quer dizer, deu certo a estratégia da Ferrari, só que o Pérez conseguiu fazer ultrapassagem na pista logo em seguida. Depois o Pérez apertando ali o ritmo, acabou passando reto, deu muita sorte aqui que não perdeu a posição para o Leclerc, e lá atrás, aquela briga que a gente estava falando, o Hamilton doido, desesperado atrás do Gasly, só que acontecia, o Gasly asa aberta, o Hamilton asa aberta, o Albon asa aberta, então era um trilho que não funcionava, né? O DRS não funcionava nessa situação porque estava todo mundo a menos de 1 segundo, né? Até o Ocon ali, então a vantagem é que se o Hamilton tinha um carro melhor nessa altura para andar na frente desses carros, ele simplesmente não conseguia ir mais para frente porque tinha essa situação de reta que a gente sabe também que a Mercedes não é muito boa de reta, ele não tinha vantagem do DRS. E esse foi o momento mais estranho talvez da prova, sem problema algum, né, sem uma batida, sem uma rodada, sem nada, o Hamilton tomando uma volta do Verstappen. E nesse ponto aqui, na volta 50, a Ferrari tentou uma estratégia diferente com o Leclerc, foi até interessante. Ele parou, ele trouxe o Leclerc, não foi para fazer a melhor volta, porque quando eles fazem isso, eles param mais para o final da corrida, mas foi para tentar dar uma chacoalhada. Ele sabia que nesse momento ele não tinha carro para ir para cima do Pérez, tinha espaço suficiente para sair junto com o Norris, mas mesmo que ele acabou saindo atrás, conseguiu ultrapassar fácil, isso a equipe sabia, mas ele tentou dar uma opção aí para ver se mexia na estratégia e de repente ele sabe que principalmente a Ferrari gosta mais dos pneus, né? Tá tendo um desgaste, parece que dos pneus um pouquinho mais do que o da Red Bull. No que ele parou, ele trouxe também o Pérez para os boxes, né? Seguindo a mesma estratégia, e o Verstappen acabou parando também, porque para depois, mais para o final da prova, ele ter a mesma condição de pneus, ou até um pouquinho melhor, para poder fazer aquele pontinho extra, já que eles estão tão atrás no campeonato. Então o Verstappen veio na mesma sequência. Só que o que aconteceu? Deu certo a estratégia da Ferrari. Nesse momento, deu a impressão que o Leclerc começou com os pneus novos e pneus macios, que ele tinha um carro sim para atacar o Pérez. Só que ele deu uma errada, ele deu uma viajada aqui, ele pegou essa zebra amarela aqui, ela é bem alta, ele pegou bem no meio do carro, o carro levantou e acabou rodando. O Leclerc errou, foi talvez o primeiro erro dele, ele que vem fazendo um ano espetacular, talvez era melhor ele ter aceito essa ideia de levar um terceiro lugar para casa, ele se autocriticou muito depois por esse erro, mas o fato também que a gente tem que dar um desconto, né? Vamos lembrar que esses carros hoje,
hoje são de suspensão muito mais dura, são mais colados no chão, então talvez se ele tivesse com o carro do ano passado passando nesse ponto da zebra, ele ia dar só uma balançada, uma errada e o carro não ia rodar como foi, mas o fato é que ele errou e acabou batendo nos pneus, teve que ir para a box para trocar o bico e quase joga tudo, né? Ainda deu sorte que conseguiu voltar para a corrida, ele voltou aqui atrás do Magnussen em nono, só que voltou perto, né? Como eles tinham uma vantagem muito grande, dava para ver claramente aqui que talvez ele conseguiria passar até o Tsunoda, que ele saiu bem próximo dos carros à frente. E foi de fato o que aconteceu, faltando uma volta para o final, o Leclerc conseguiu passar o Tsunoda aqui na imagem de lado, e o final da corrida a gente já conhece. Caiu na mão não, né? Sobrou na mão do Verstappen, ele que até brincou depois que estava tranquilo, que estava meio solitário dentro do carro durante toda a prova. Uma reação enorme da Red Bull, fez todos os pontos disponíveis, né? Os 8 pontos também do sábado, que vale para essa competição, e a ponto de volta mais rápido e o da vitória. Então deu, né, a Red Bull que estava praticamente, né, ele não completou 2 provas esse ano por quebra, estava praticamente descartando, aí já tinha muita gente falando que eles estavam fora do campeonato, mas não, mostrou que essa briga vai vir forte, eles têm um carro competitivo, tão competitivo quanto o da Ferrari no momento, e daí o final da prova, a grande surpresa ficou com o Lando Norris, que, né, com o erro do Leclerc acabou subindo no pódio e realmente vem andando muito bem, e o George Russell, né, a gente tirou leite de pedra da Mercedes e num fim de semana horrível para a Mercedes, o Russell consegue ainda, vem fazendo isso todas as provas, consegue, né, a última prova ele chegou em terceiro, mas tirar o que tem. No meu ponto de vista, a Mercedes ainda em condições normais, ela briga sim, tanto com a McLaren quanto com a Alfa Romeo e às vezes a gente vê a própria Haas ali nessa briga. O que realmente a Mercedes está sofrendo muito é na classificação, para conseguir uma volta rápida, eles acabam largando mais para trás e compromete demais o fim de semana. Aí deu Bottas, Leclerc, aliás que o Bottas também teve um problema no pit stop, se não tivesse podia fazer frente, chegou bem próximo ali do Russell, quer dizer, a Alfa Romeo também vem num bom momento, o Tsunoda fez uma boa corrida, o Vettel em oitavo conseguiu também alguns pontos e o Magnussen também 2 pontos para a equipe, fez mais 2 pontos para o campeonato com o Stroll. Depois Albon, Gasly, Hamilton, né, ficou em 13º. Ficou em 13º por causa ainda daquela penalização do Ocon, quer dizer, o Hamilton teve um dia muito duro, depois no rádio ainda o Toto Wolff se desculpou praticamente, mas o fato é que o Hamilton ele vem com um carro que não é competitivo, mas vem dando muita falta de sorte também, né? Tá tudo acontecendo alguma coisa, hora na classificação, ou aonde ele se encaixa na corrida, ou na largada que ele ficou encaixotado, não conseguiu ir para frente. Quer dizer, não tá por enquanto realmente um bom ano pro Hamilton. E para o campeonato, né, de pilotos, a gente vê já uma proximidade boa aí do Verstappen pro Leclerc, quer dizer, o Leclerc que estava sobrando, agora está com 86 pontos contra 59 do Verstappen, ele pula para segundo, Pérez terceiro, o Russell se mantendo ali com 49 pontos na quarta colocação, o Sainz com 38, o Sainz que vai começar, né, precisa começar a reagir, quer dizer, para mim, essa diferença aqui, ó, 35 para 86, quase, ele tem quase aí a metade dos pontos do que o Leclerc. Para mim, a Ferrari agora já decidiu, tipo, vai começar a trabalhar para o Leclerc, para ele começar a somar um maior número de pontos, ainda mais sabendo, né, que tem 2 Red Bulls, principalmente com o Verstappen vindo para frente, no meu ponto de vista, se eles estiverem em situação de primeiro e segundo com o Sainz na frente, a Ferrari já vai começar a pensar fazer um jogo de equipe e mandar trocar. E lá para trás a gente vê um Mick Schumacher com 0 pontos e o Latifi com 0 pontos. Que dos pilotos que estão andando, os únicos zerados, o Schumacher também que vem no momento ruim, né? O Magnussen veio como uma pedra no sapato aí e realmente ele vai ter que reagir se quiser se manter na Fórmula 1. Já no Mundial de Construtores, a gente vê uma diferença já não tão grande, né, entre Ferrari e Red Bull, 124 a 113, Mercedes com 77, você vê a Mercedes, por mais que não tenha o carro, ela vem se mantendo ali na terceira
posição principalmente pelo Russell, que está chegando nas corridas um pouco mais à frente. Depois vem McLaren, Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri e a surpresa boa depois da Haas, que caiu, Aston Martin, que finalmente os dois carros pontuaram com o Vettel e com o Stroll, então fizeram seus primeiros pontos, e a Williams agora que fica para trás com um ponto só. E a próxima corrida vai acontecer dia 8 de maio, Dia das Mães, em Miami, um circuito novo de rua, está sendo montado agora especificamente para a Fórmula 1. Vai ser muito bacana essa prova e vamos ver quem vai andar na frente, Red Bull ou Ferrari.